Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Der Nobelpreis in Literatur des Jahres 2016 wird Bob Dylan verliehen für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Gesangtradition. Bob Dylan recebeu o Nobel de Literatura por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Muitos criticaram a Academia Sueca. É difícil avaliar um Nobel, mas vale a pena analisar os argumentos usados para criticar a escolha. São uma oportunidade única de entender ideias e preconceitos que permeiam a cultura contemporânea. O primeiro argumento é que um Nobel de Literatura não deveria ser concedido a um músico. Não se trata de um argumento a respeito da obra de Dylan, mas de um juízo a respeito do grupo naqueles a que o prêmio se destina. Ora, a literatura é uma arte ao alcance de qualquer um. Na conhecida definição do poeta Ezra Pound, literatura é linguagem carregada de significado. Dylan trabalhou a vida inteira com palavras e sons, matérias-primas da poesia. Sua obra vem sendo estudada há décadas pelas qualidades literárias. Ele foi indicado ao Nobel pela primeira vez em 96. Sempre se considerou mais poeta que músico. O fato de também ser um músico popular de sucesso não pode ser um empecilho a que receba o prêmio. O segundo argumento é que o prêmio abre um precedente. A academia se procurou em filiar Dylan a uma tradição que começa em cantores épicos como Homero, atravessa os trovadores medievais como Arnaut Daniel e chega ao cancioneiro popular em vários países. A versão séria desse argumento sustenta que poesia e música são artes que se separam há centenas de anos e hoje habitam universos separados. Não faria sentido, portanto, escolher um cantor popular. Por que Dylan e não Leonard Cohen? Por que apenas agora a academia acordou para os músicos? Que dizer do francês Georges Brassens, descendente ainda mais direto dos menestréis de Jacques Brel, Noel Rosa ou Chico Buarque? Toda canção popular deverá agora ser considerada poesia? O problema com esse argumento é que erros do passado não devem impedir acertos no futuro. Todo letrista é também poeta. Nem todo letrista é bom poeta. Se a academia deixou até hoje de considerar no prêmio bons poetas que atuam no universo do cancioneiro popular, o erro não está na escolha de Dylan. Esteve em aferrar-se até hoje a uma concepção limitada de poesia. Para o público a quem toda a poesia se destina, tal divisão sempre foi artificial. O terceiro argumento sustenta que, num momento em que cai o número de leitores de livros no mundo todo, seria papel da academia escolher alguém que ajudasse a ampliá-lo. Se era a hora de conceder um Nobel a um americano, por que não a Philip Roth ou Don DeLillo, romancistas de sucesso cuja obra pode exercer força sobre a quantidade de leitores? Roth e DeLillo são provavelmente dois dos maiores romancistas vivos, não há dúvida. A lista de injustiçados é longa, a começar pelos dois maiores escritores do século XX, James Joyce e Marcel Proust. Mas tal argumento padece de um problema básico. Sempre haverá numa escala subjetiva este ou aquele nome que parecerá merecer mais, só que não é papel do Nobel fazer justiça a um panteão literário imaginário, muito menos estancar a queda do número de leitores. Trata-se apenas de um prêmio. É a aposta segura que Roth e DeLillo não deixarão de ser lidos. Assim como Dylan continuará a ser popular. Qualquer um seria uma escolha justificável, mas, como é da natureza das escolhas, apenas um poderia ganhar, para a infelicidade daqueles que preferem outros. O único argumento que poderia ser usado para criticar o prêmio está no mérito da obra de Dylan. Poesias dele são hoje objeto de intenso estudo nas universidades. Seus versos já foram comparados aos de John Keats e William Butler Yeats, em cuja poesia também havia um grande elemento de canção. Nas palavras do comitê que lhe concedeu o Nobel em 23,
A poesia de Dylan tem aquilo que Poe qualificava como significado concentrado ao último grau? Ou é apenas uma coleção de chavões pastosos de protesto adolescente, como quase tudo o que toca no rádio? Essa é, no fundo, a discussão que interessa. Não tenho competência para avaliar a resposta. Acadêmicos como Gordon Ball ou Christopher Ricks, que sempre defenderam o Nobel para Dylan, afirmam que sim, é poesia de qualidade. A justificativa parece estar nos versos do próprio Dylan. Atenção, isso aqui é muito importante. Quero te fazer um convite para você me seguir no Insta. Meu arroba é o gui_fari.as. Lá tem conteúdo exclusivo para você que quiser ter um contato mais pessoal comigo. Eu quero agradecer você que ficou até aqui, agradecer também ao mestre Hélio Gurovitz, que escreveu o texto e colaborou para a criação desse vídeo. Se você quiser dar uma olhada no texto completo, está aqui na descrição. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui na tela tem outros vídeos que você pode gostar muito. Obrigado pela sua audiência. Tchau.